Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos colocar a informação. Hipnoterapia e neurotransmissores. Como é que fixa esse trem? Opa! Fixar comentário. Aê, consegui fazer aqui. Vamos lá, encaminhar para os coleguinhas. Benta, boa noite. Tá escutando bem? Tá tranquilo para escutar? Deixa eu aumentar o som. Faz tempo que eu não apareço aqui, que eu não faço live ao vivo. Então, vamos lá, né? Imagem ok. Som ok. Beleza. Então, tá bom. Então, Sandra Freitas aqui para vocês. Nós vamos falar um pouquinho de neurociência, neurotransmissores, hipnoterapia, comportamento, emoções. O que isso tem a ver, né? Parece assim uma coisa tão distante uma da outra, mas não, tudo junto e misturado. É assim que nós somos seres emocionais em busca de uma racionalidade maior. E quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto, mais eu posso fluir. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar a nossa convidada, Carol. Eu vou deixar ela se apresentar para você. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos. Olá! Boa noite, bem-vinda. Boa noite! Achei que eu não estava te ouvindo, mas é porque ele estava entrando aqui ainda. Uhum. Aqui a gente está só com 40 graus nesse horário. 40 graus, meu Deus do céu! A bioquímica aqui tá fervendo. Você não tem noção. Condições completamente anormais de pressão e temperatura. Então tá bem, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Carol, se apresenta aí, diz um pouquinho mais sobre você. E aí, em seguida, a gente continua. Ah, combinado. Então, eu sou a Carol Wiener, eu sou mãe da Laura, que pediu para aparecer aqui no início da live. A gente fez um combinado que ela pode aparecer no início da live. Aí ela veio falar oi Tranquilo. aqui. Fala assim, boa noite, pessoal. Chegou. Boa noite. Esse povo aqui já era para estar dormindo. Aí, quando sente, né, que as coisas estão saindo assim um pouquinho da rotina, aí a pessoa já fica mais agitada, né? Você sabe como é Quer que é, né, saber? Sandra? Quer saber de tudo. Exatamente, né? A anteninha super ligada. E eu sou apaixonada por comportamento humano. E eu sempre gostei de estudar sobre educação. E sempre mesmo, gente, desde uns 9 anos eu leio uns livros sobre educação, de Gabriel Garcia Marques, a Isamitiba, e eu sempre gostei muito de compreender como é que o ser humano funciona, né? E aí, depois que eu tive essa pessoa aqui na minha vida, eu era apaixonada também por comunicação, eu fiz comunicação. Aí, depois que eu tive essa pessoa aqui na minha vida, eu falei assim, ixi, eu acho que tem umas coisas aí que ficaram uma lacuna de informação. Aí eu fui me especializar em neurociências justamente para entender um pouquinho mais sobre o que se passa, né, no na nossa mente. Você acredita, Sandra, que eu cheguei lá no curso de neurociência achando que tudo acontecia na mente e que a gente tem um intestino que é considerado segundo cérebro e que o coração manda mais informação para o cérebro do que recebe? É isso também, né? Dizem muito, né? A força do amor, né?
o representante, o arquétipo do amor incondicional de mãe, principalmente, é o coração, né? E até em alguns casos, que numa situação de perigo, numa situação que você requer uma habilidade maior, né? A mãe move montanhas. Com certeza. E olha, eu tenho uma ótima notícia aqui para quem é mãe e que ainda não está sabendo disso. A sociedade prega um monte de coisa na gente, né? Um monte de neura, que a gente tem que ser perfeita, que tem que dar conta de tudo. Só que, gente, mãe tem os superpoderes que ela recebe quando ela está gerando e quando a criança nasce, que são umas habilidades que são potencializadas por causa da maternidade, filha. Ajuda a mamãe, deitadinha, né? E aí, elas são potencializadas, essas habilidades, por causa da maternidade. Pensa você que quando você não tinha filho, você nem precisava escutar assim tão bem. E que quando você tem filho, você pode escutar um pouco melhor, porque se sua cria chorar, você vai precisar ouvir. Que você talvez nem tivesse um olfato daqueles, não. Mas quando seu filho nasce, seu olfato consegue perceber a assinatura genética que tem no cheirinho do seu filho. É Olha incrível isso, né? que coisa incrível. A natureza é muito poderosa, não é, Sandra? Muito mesmo. Toda a informação, ela é sempre armazenada. Ela fica em algum lugar, mesmo que você não acesse. E aí, aproveitando maternidade, né, neurociência, neurotransmissor, tudo isso, a minha irmã, ela fez enfermagem e a minha outra irmã tinha acabado de ter um filho. Só que ela era meio assim desesperada, sabe aquela pessoa que se assusta assim do nada, né, que trava, né? A gente Teve filho ou que ataca. fez enfermagem? Aqui tem o filho. O normal dela é sempre travar nas situações. E essa minha irmã mais velha que fez enfermagem, ela me ensinou a desengasgar uma criança caso isso ocorresse, para que eu pudesse ajudar a minha irmã que tinha acabado de nascer, o filho dela. Até aí, tranquilo. Não precisei usar esse recurso, não precisei ajudar ela, né? Graças a Deus. Só que 3 anos depois, eu me tornei mãe, né? E isso ocorreu com a minha segunda filha e ela engasgou, mas engasgou de uma forma que ela chegou a desfalecer. E com essa informação de como desengasga um bebê, eu consegui ajudar minha filha até o resgate chegar. Porque se eu não soubesse esse procedimento, essa manobra, que há 3 anos atrás lá, que eu nunca usei, né? Eu precisei, a informação surgiu. E hoje ela está com 15 anos. Então, nenhuma informação se perde. Tudo que você aprende, ela tem... Alguma hora você vai precisar e ela vai surgir. Então, mesmo que, eu já sei desse assunto, não, isso eu não preciso. Então, sempre ocorre alguma coisa, vai ter um gatilho, vai gerar uma nova sinapse que você vai lembrar daquilo que você precisa. Isso vai também dessas informações, né? Desenvolver mais o olfato, porque você precisa dele. Desenvolver mais o ouvido para ouvir o seu filho que está lá chorando baixinho e você no outro quarto. Então, essas informações, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? A nossa funcionalidade toda. E se você Perfeito. parar para escutar o teu corpo, é muito bom tudo isso. E saber de tudo isso, você poder recorrer, né? Gente, eu usei isso. Eu não era uma criança muito convencional, né? Pensa que meu passatempo era ficar vendo documentário. E pensa nessas coisas. Então, e aí um dia eu treinava corrida dentro da academia de polícia militar. E aí eu vi uma pessoa fazendo um treinamento de primeiros socorros. Mal sabia eu que alguns anos depois eu entraria para a polícia militar. Mas enfim, estava eu lá, né, curiosa do jeito que sou, adoro documentário, e vi justamente a execução da manobra de Reich, que é fazer esse desengasgue na criança, né? E acho que uns 15 ou 20 anos depois, mais ou menos, a minha filha
que eu pensei assim, ah, gente, já tá com 5 anos, né? Vou falar com ela para ficar aqui na caminha, para eu dar só uma cochiladinha. Ela engoliu o anelzinho dela. E quando eu Putz, acordei, ela já estava roxa. Ainda bem que ela não desfaleceu, que ela conseguiu me cutucar, pelo menos, porque ela não estava conseguindo nem falar. uhum. E eu consegui fazer a manobra de raio e levá-la para o hospital. E depois da manobra, o anelzinho, na hora que a gente chegou na emergência, o anelzinho já estava lá no intestino. De tão efetivo, não foi para cima, não saiu para cima, mas saiu para baixo, né? Para Então, algum lugar saiu, né? graças a Deus. Então, essa questão da informação, e ela tá aqui rindo da minha cara, né? Porque o sufoco que eu passei, gente. Você pensa você olhar, acordar com seu filho roxo. E ela rindo aqui. É bem, Beleza, beleza. Vai ter troco, vai ter troco. Eu não vou esquecer isso, não. Vai ter é troco. bem desafiador. E nessa nossa toda introdução de falar das informações, das emoções, como tudo isso ocorre, a grande dúvida aí da galera quer saber, né? A hipnoterapia, os neurotransmissores. Muitas pessoas ela não sabem o que são os neurotransmissores, para que serve, né? E a principal pergunta para quem já sabe, né? Como ativar os neurotransmissores quando você quer, né? Até dar já um spoilerzinho. Quando a pessoa está com a saúde mental não está muito legal, se sente muito triste, né? Às vezes é diagnosticada com uma depressão, ela tem a serotonina muito baixa, a dopamina muito baixa. E tem algumas coisas que a gente pode fazer naturalmente para elevar e aí dar uma aumentada nesse bem-estar. Então vamos lá, explica aí o que é os neurotransmissores, os prós e os contras, e a gente vai batendo esse papo informando a galera. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar no seguinte, que a nossa mente é como se ela fosse um caldeirão mágico. E é mais ou menos assim, a gente tem umas poções, e essas poções que são ativadas lá, que são o que eu chamo de molequinhas. Essas molequinhas são os neurotransmissores. Essas molequinhas fazem o quê? Quando a gente faz uma mistura ali, quando a gente tem um coquetel, a gente tem as emoções. Até um tempo atrás, a neurociência acreditava, e a neurociência é uma ciência muito nova, muito recente, porque a gente usa recursos que antes nós não tínhamos. Por exemplo, exame de neuroimagem. Antes não tinha isso, não tinha máquina que fazia isso. E agora a gente consegue ver as coisas. É uma loucura, gente. É muito lindo ver. Então, o que que acontece? Essas molequinhas, elas se juntam. Nossa, a gente vai lá e elas fazem aquele coquetel lá no nosso caldeirão mágico da mente. E esse caldeirão mágico, esses coquetéis, eles formam as nossas emoções. Então a gente achava até um tempo atrás que era tudo elétrico, que eram ali, né, aquele tss que dava no cérebro. Tanto que um dos primeiros exames que nós temos para avaliar o cérebro, ele é elétrico, que é o eletroencefalograma. É um dos primeiros exames que nós temos, que as pessoas usavam para isso. E aí, descobrimos que, na verdade, os nossos processos são químicos. Então, são essas poções que nós temos. Então, nós podemos entender os neurotransmissores como o ingrediente que vai compor a nossa emoção. Ele é um ingrediente. Então, tem muita gente, Sandra, que fala assim: ai, mas eu tô precisando melhorar a minha quantidade de dopamina. Aí a pessoa acha que é ir lá comprar um comprimidinho na farmácia e tomar a dopamina. E aí o que que acontece? Muita dopamina faz a pessoa ficar com o quê? Mania. Sabe aquela pessoa que tem toque? Excesso de dopamina. Porque a dopamina é conhecida como neurotransmissor da determinação. Você faz as coisas consistentemente. E você vai fazendo. Só que, gente, ficou em excesso, deixa de ser determinação e vira mania. Então, os neurotransmissores têm essa função aí primordial que é compor o nosso coquetel para se tornar uma emoção. E aí você perguntou também
Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Ah, como é que a gente pode ativar, né? Eu vou falar um Isso. pouquinho dos neurotransmissores, então. Nós temos aí alguns neurotransmissores que são bem conhecidos, que é, por exemplo, a ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor. Nós temos aí a Abraços quentinhos. abraços quentinhos. Pois é, gente, olha só como é que a natureza é maravilhosa, né? Quando a mulher está para ter o bebê, existe um pico na produção de ocitocina. Naturalmente, o corpo faz isso. Por quê? Porque a ocitocina vai ajudar a mulher a dilatar, ou seja, as articulações dela vão ficar mais flexíveis, para ajudar no parto, né, gente? E a lactação vai ajudar a produzir o leitinho ali do neném, que é o amor, né? Aquele amorzinho que vai acontecendo. E aí, quando a mãe amamenta a criança, que a ocitocina tá nos abraços, nos carinhos, nos aconchegos. Quando a mamãe está amamentando, ela continua produzindo isso. E tem uma coisa, os neurônios espelho do bebê produzem também. E eu não sei se vocês sabem, existem muitas outras formas de ativar a ocitocina que são naturais. A gente já falou aqui do abraço, né? Do aconchego, do carinho, Tá? chegando ali na hora do parto, né? Para lactação. E tem também contar histórias. Sabe por quê? Porque você gera uma conexão. Você ativa algumas regiões cerebrais ali que vão fazer com que quem está lendo e quem está ouvindo comecem a produzir esse neurotransmissor, que não só é o neurotransmissor do amor, mas é também o neurotransmissor da confiança. Então, se às vezes. Pessoas que recebem, crianças, né, geralmente, que recebem mais carinho, mais incentivo, mais abraço, mais esse contato, contar a história para o filho antes de dormir, ter esse contato físico, né, de pegar, de aconchegar, são pessoas mais confiantes. Então, no meu trabalho, né, que a gente mexe com emoções e sentimentos, na hipnoterapia, quando a pessoa chega assim, né, muito desconfiada, muito cabisbaixa, não se sente forte, não se sente confiante, a fisionomia dela muda. Ela já é mais cabisbaixa, mais retraída. Então, e a pessoa confiante, ela já, né, já é mais assim. Então, assim, formas que a gente pode ativar também, né? Fazendo uma leitura, se acarinhar, já que não tem ninguém para abraçar você, pega uma almofada, agarra o travesseiro, né? Vamos usar a imaginação. Conta Se faz uma história. massagem, se faz uma massagem no pé, se faz um carinho, né? Por que não? Tem uma técnica que os orientais usam, os indianos, na verdade, que eles chamam de mudras, que é como se você fizesse massagem nos dedos. Então você pode segurar os dedos Ai, como se você estivesse abraçando a você mesmo e você vai produzindo esse neurotransmissor que é tão importante. E não só para a pessoa se sentir confiante, Sandra, mas tem gente que chega uhum. para mim e fala assim: Carol, meu filho está mentindo muito. Então, quando o seu filho sente a necessidade de mentir para você, é porque ele não recebe, não percebe no ambiente um local seguro para compartilhar a verdade. Essa informação de confiança, né? Até esse exercício, Exatamente. a gente faz assim, vou demonstrar. Abraça o dedo como se abraçasse, segura assim. E você não precisa apertar, é só segurar. Quanto mais tempo você puder, até você sentir ele pulsando na sua mão, como se fosse uma batida de coração. Cada dedo, ele é ligado a um órgão, a uma área. Então você vai trocando. Quando você começa a sentir a pulsar, você pode deixar mais um pouquinho ou você pode ir trocando. O ideal é que se faça na sequência dos 5 dedos, não importa em qual mão. Mas, tá um pouquinho, faz assim durante o dia, e aí você vai trabalhando, faz o teste, depois conta aqui pra gente se funcionou pra você, qual foi a emoção, a sensação, se foi sentido. E até dá aquele disfarce no filho, né? Segura no dedinho, segura no outro dedinho. É uma técnica muito especial, Sandra, principalmente quando o filho é jovem,
que às vezes ele, na infância, ele não teve essa receptividade de ter aquele carinho, de ter aquele afeto, de ter aquele abraço. Quando chega na adolescência, que é aquele conflito, né, hormonal, de emoções, de sentimentos, de físicos mesmo, de transformações físicas, às vezes ele não consegue, ou ela, né, seu adolescente, sua adolescente, seu jovem, não consegue abraçar. E você quer muito ajudá-lo. É, mas não consegue porque não teve Não, antes. eu dei essa risada. Tem até algumas pessoas aí que já me conhecem de outros carnavais que podem confirmar. Eu fui um certo tempo conhecida pela pessoa que não gosta de abraço. Me dava 5 minutos se a pessoa me tocava, se a pessoa queria me abraçar, sabe? Abraça e você faz assim, empurra, ó, já deu, não aguento mais. Eu era dessa forma, né? E pra mim, não tinha problema nenhum. Eu não gosto de abraço. Mas eu vim descobrir através da minha filha caçula. Porque ela me abraçou e aí eu já soltei, pronto, já abracei. Falei bem assim, ela, nossa mãe, eu sou sua filha. Eu falei, mas eu acabei de te abraçar. Ela, não, mas você fica me empurrando, você não fica abraçada comigo. Foi aí que eu me toquei. E a minha mãe não tinha o costume de abraçar. Então, assim, eu pode dizer que foi a minha programação da infância era essa falta de toque, essa falta de carinho, e automaticamente eu reproduzi. Só que quando eu fui fazer a mesma coisa com a minha filha, ela já queria diferente. Então, ela podia ter aceitado ou não, mas eu não tinha essa percepção de que eu não gostava, foi por causa dela, né? E tem até a terapia do abraço também, mas isso aí já é uma outra história. Então, se querem filhos, amigos, sobrinhos, tá? Não precisa ser só pai e mãe. Pessoas confiantes, abracem, contem história, estimula esse caldeirãozinho aí dentro. Agora você já tem essa informação e, ó, toda informação, nenhuma é perdida. Com certeza. E Sandra, aí, às vezes, esse adolescente, né? Eu falo muito da importância da relação com os nossos filhos. Que quando nós sabemos observar essa relação, nós temos muitos aprendizados. Eu falo que é o seguinte: nossos filhos são nossos espelhos. E quando nós temos, às vezes, algumas coisas que eu falo assim, algumas questões não resolvidas que a gente joga ali para debaixo do tapete, vem o seu filho e fala assim, ô mãe, ô pai, sabe isso aí que você não resolveu? Tô eu aqui, ó, gritando na tua cara. Ó, tem que resolver. Ah, verdade, tem um livro que chama Terapia do Abraço, muito bacana. E aí, Teve uma pergunta anterior que a gente estava falando da situação de mãe, desses neurotransmissores que surgem durante a gravidez e após o parto. Geralmente, a mãe se torna mãe antes do pai. Por quê? Já tem aquela coisa, né, da gestação, ter um ser crescendo, você sente mexendo. E o pai, ele tem muita essa visão, essa conexão acontece pós o nascimento, quando ele tem esse visual, quando ele vê que aquilo está materializado, está real. Então, assim, a mãe se torna mãe antes, né? Durante a gravidez. O pai se torna pai depois do parto. isso é muito da nossa cultura, né? Sim. É cultural isso. Eu me lembro que quando eu estava grávida, o pai da minha filha conversava com ela na minha barriga, né? E ele sentava no sofá e conversava com ela. E aí ela ia todinha pro lado dele. Só que ele já era pai antes, então ele teve 3 filhos antes. Então ele já entendia muito bem esse Já processo, né? sabia do Paranauê. Já sabia dos Paranauê todo, né? Dos balacobaco. E aí ele entendia muito bem isso. Então, o que que aconteceu? Ele me ajudou muito nessa questão do entendimento da maternidade. Porque lá na minha família, gente, é mais ou menos assim, é no mínimo 10 anos de diferença uma criança da outra. Uhum. Então a gente não tem, né? Eu não tinha muito, não lembrava, não tinha muita memória disso. E é muito importante. Então, durante a gestação, se o pai quiser ativar esses neurotransmissores, como é que ele pode fazer? Ele pode chegar, ele pode contar histórias, ele pode fazer aquela massagem
pé da mamãe. Porque, Fazer um bigofone. pois é, pode cantar para a criança. Isso tudo já vai estimulando essa conexão. E a criança já vai conhecendo a voz do papai também. E isso vai aumentando o vínculo entre os dois. E, gente, aumentar o vínculo entre a criança e o papai não diminui o vínculo entre a criança e a mamãe. Amor é uma coisa que quando a gente divide, ele aumenta. E nesse caso, né, na neurociência, neurotransmissores, se não tem esse contato, se não tem essa conexão quando criança, né, já está mais adulto, mais adolescente, às vezes até uma relação mais difícil, como que isso pode ser modificado dentro desse parâmetro de neurotransmissor, de você estimular isso naturalmente? Gente, sempre é tempo. Então, você está falando no sentido da pessoa estimular nela mesma ou ela ajudar o filho que é mais Para que eles tenham essa adulto? conexão, né? Porque Também adolescente não. fica aquilo, é amigo, começa a afastar um pouco pai e mãe, são muitas experiências, muitas coisas novas, e às vezes passa o tempo, a mãe trabalhou muito, foi criado com a avó, tem determinados conflitos, e quando cresce, né, dá essa informação, e a gente sempre tem em algum grau esse sentimento de rejeição, ou de que o pai e a mãe podiam ter feito mais, e as coisas que brota lá na terapia. É uma percepção de cada um, né? Tanto que se você tem dois irmãos que mesmo pode ser gêmeos, eles têm o mesmo tratamento, comem da mesma forma, é tudo igual, mas um é totalmente diferente do outro. Por quê? Por causa dessa conexão que tem e dessas sinapses que são formadas durante esse tempo. Então, se passou esse tempo de gestação, de primeira infância, segunda infância, como que pode fazer isso ser mais fácil? Olha só, tudo é percepção. Então, vai depender muito da interpretação que cada um dá. Eu vou contar para vocês aqui o caso de uma cliente que eu tive, que foi um caso extremo. Ela foi para os Estados Unidos quando o filho tinha 3 anos, mais ou menos. E ela ficou 15 anos lá, sem vir aqui no Brasil. E ela foi, aconteceu isso, ela retornou, deve ter uns 3, 4 anos isso. Então, não tinha FaceTime do jeito que nós temos hoje. Quando ela Sim. voltou, o filho dela falava com ela assim: sai daqui, você não é a minha mãe. Porque quem criou ele foi a avó. E ela foi me procurar justamente por isso. Ela falou: Carol, tem solução? Eu falei: tem. E aí, ele não teve muita saída, ele teve que ir morar com ela, porque ela voltou para o Brasil e tal. Mas mesmo assim, ele estava ainda muito arredio. E aí, o que é que nós fizemos? Nós trabalhamos o comportamento da mãe. Porque todos nós temos neurônios espelho. Todos nós temos neurônios espelho. Por isso que um boceja e o outro boceja de volta. Neurônios espelho. É por isso que, às vezes, você olha pai e filho assim e você fala assim, nossa, mas os dois estão sentados igualzinho. Neurônios espelho. Às vezes você tem uma amiga que é super amiga e vocês não combinam de sair com a mesma roupa, mas vocês têm um gosto muito parecido. Neurônios espelho. É convivência. E aí, nós fomos trabalhando no comportamento da mãe. A mãe acreditava, ela tinha, né? Ela era um pouco mais velha, então ela tinha uma educação que era assim: eu mando e meu filho obedece. Só que o Mais filho dela, rígido. com 18 anos, 19 anos, ele estava quando? Na adolescência. E você vai chegar para ele e vai falar assim: fiquei 15 anos, meu amor, sem te ver, agora eu mando e você obedece. Vocês acham que vai funcionar, gente? Não vai. Não vai É um funcionar. belo de um conflito. Exatamente. E aí? E ela tinha um perfil que era um perfil muito impositivo. E nós começamos a trabalhar nisso. Nós começamos a olhar para ela de uma forma que era o seguinte: será que eu tenho que mandar o meu filho fazer? Ou será que eu posso começar a entender o que se passa no mundo dele antes para criar uma conexão? Então ela começou a perceber o que ele gostava de fazer. Onde ele gostava de ir, do que ele gostava de falar. Aí você vai falar assim para mim, mas Carol, eu sou a mãe, eu sou o pai, sou eu que tenho que fazer isso? Meu amigo, você decide.
se você quer uma relação com conexão ou se você quer uma relação com conflito. E tá tudo bem. É uma decisão. Escolha, né? Eu, É eu um... falo muito isso, que eu sou, na terapia, eu sou o GPS e o meu cliente é o motorista. Eu dou a sugestão. Cabe a ele escolher acatar a minha sugestão ou não. Então, você dá a escolha. Você quer viver dessa forma ainda? Isso está te fazendo realmente bem? Você quer viver no conflito? Ou você quer ter uma vida mais leve, mais fácil, mais prazerosa? Então, não há tempo perdido, né? São aprendizados que a gente pode ir modificando. E essa mudança, né? A mudança que eu quero ver no outro começa dentro de mim. Exatamente. E aí nós nos baseamos bem nisso, Sandra, de fazer com que o outro percebesse a mudança, o filho percebesse a mudança dela. Então, ela chegava para ele e demonstrava o quê? Interesse. Todo mundo, gente, nessa vida, tudo que as pessoas querem é ser amadas, aceitas e reconhecidas. Não tem esse ou aquele que não queira. Carol, eu quero dinheiro. Você quer dinheiro para ser reconhecido, para ser amado, para ser aceito. Carol, eu Exato. quero uma mulher bonita. Eu quero uma mulher bonita do meu lado para ser aceito, para ser amado pela sociedade. Então, você vai fazer isso o tempo inteiro buscando esse amor, essa aceitação, esse reconhecimento. E aí, trabalhando nisso, eu contei uma metáfora para ela que eu gosto muito, que eu falo o seguinte: quando você vai pescar, você ama creme cheese. Você leva creme cheese para o peixe? Não. Quando você vai lá se conectar com seu filho, você vai falar com ele do que ele gosta. Porque antes de pedir alguma coisa, eu tenho que dar. É uma via de mão dupla. Então, será que meu filho gosta de um videogame? Será que ele gosta de soltar uma pipa? Será que ele gosta de falar sobre futebol? Então, quando você chegou nessa fase que já é um pouco mais conturbada da adolescência, naturalmente, ó o Dá um. filhotinho, Ó, vem cá filha, fazer, não, tá. olha que Oi. bonitinho! Essa aqui é a mascote, a Barbie. Ela é a garota propaganda do espaço. Linda! A gente tem Vou o falar Nemo um aqui, oi. nosso mascotinho também, mas ele já tá Ativando dormindo. alguns neurônios aí da galera, alguns neurotransmissores. E aí, quando ela começou a Coitadinho. demonstrar esse interesse, o que que ela fez? Poxa, ele ficou feliz. Ele liberou endorfina. Pô, minha mãe tá interessada em felicidade. Eu tô sendo amado. E você começa a despertar esses neurotransmissores, a ocitocina, que é o neurotransmissor da conexão, da confiança. Gente, em poucas semanas, ele estava indo fazer um passeio no shopping com a mãe dele. Mudou totalmente a percepção, né? Completamente. Por quê? Porque ela aprendeu a ativar os neurotransmissores certos, fazendo as coisas da melhor forma possível, entregando ali o que ela queria receber. Porque você pensa, gente, que mãe quer ficar 15 anos longe do filho? É porque ela estava desesperada e ela achou que aquela era a única saída dela, que era o melhor Ela caminho. fez o que ela podia fazer da forma que podia fazer com as ferramentas que tinha. Então, Exatamente. fez. Então, tá bom. Qual que é o aprendizado? Bola pra frente. Exatamente. E dali para frente, como é que ela pode? Você está sempre no lugar certo, na hora certa. Se essa informação chegou até você agora, é porque você estava pronto para receber. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Conhecimentos da vida, feedbacks da vida, o tempo inteiro nós recebemos. Quando nós estamos prontos para determinada situação, a situação acontece. Então, quando ela estava no momento dela, que ela conseguiu voltar. Quando você, às vezes, deixou de fazer alguma coisa com seu filho, gente, o amor tem um poder regenerador.
Ó, a Benta falou assim que apareceu minha mestra, é a Sandra. Gratidão. Nossa, essas Então, coisas inesperadas. Ó, caiu um cisco aqui no meu olho. se você algum dia fez alguma coisa, e a sociedade tem muito essa coisa de colocar a culpa, principalmente na mãe, né? Mãe, você tem que dar conta disso. Mãe, você tem que ser perfeita. Mãe, você tem que trabalhar. Você tem que cuidar do seu filho. Você tem que cuidar da casa. Você tem que Pegando, estar linda, maravilhosa, gostosa, loira e magra. Tudo ao mesmo pegando até esse gancho, né? Algumas pessoas me questionaram, né? Eu abri uma votação, né? Fiz algumas perguntas para a gente conhecer mais qual que é as informações que a pessoa, né, quer saber. O que que acontece? Foi escolhido o horário das 22 horas, né? E algumas outras pessoas vieram questionar: nossa, mas é muito tarde, por que 22 horas? Qual o horário que a mãe, que a mulher tem sossego? A mulher fala que vai dormir. Vamos analisar, vou contar uma historinha, vamos aí analisar a situação. Homens, pensem na sua mãe, na sua esposa, né? Mulheres vão se identificar. 8 horas da noite, vamos supor que fala assim, eu vou dormir. Ela vai passar na cozinha, se tiver uma louça na pia, ela vai lavar, ela vai passar no banheiro, se tiver uma roupa, ela vai tirar, às vezes já coloca para bater. Enquanto ela vai tomar um banho, ela termina de tomar banho, a máquina já terminou, ela vai lá pendurar. E na hora que ela vai realmente deitar para dormir, são 10, 11, 1 hora da manhã. Sendo que ela falou que ia dormir 3 horas antes daquilo. Então, são N coisas, N situações. Então, esse horário é para quê? É para que você possa se organizar e tirar um tempo para você. Todo conhecimento, toda informação é válida. Tudo é aprendizado, tudo é aula. Então, pode ser que a gente fale uma coisinha, você pode saber de tudo aqui que a gente está falando, você já é expert em tudo isso, experiente, mas pode ser ter uma palavra, uma frase que vai virar o jogo, que vai fazer sentido em tudo isso. Exatamente. Exatamente isso, Sandra. Eu também, quando eu fazia lives com mais frequência, agora eu não estou conseguindo, mas quando eu fazia lives, eu fazia 22 e 22. Porque justamente é o horário que Eu eu... pensei nesse horário. Ó a conexão. Exatamente. Por quê? Porque eu já tinha colocado minha filha para dormir, eu já tinha ajeitado as coisas, né? Já tinha conseguido parar para fazer a live. Uhum. Então, assim, eu fazia nesse horário. E é justamente isso, a gente entender que cada um tem seu tempo. E quando você começa a receber determinadas informações, a sua vida fica muito mais fácil. Nós estamos num treinamento, eu estou em um treinamento com algumas mães, e lá no Virando o Jogo em Família, e lá nós falamos sobre isso. E tem uma aula, um encontro ao vivo, que é justamente para a gente falar sobre conhecimento. Porque o desconhecimento, ele nos prejudica muito. Inclusive, ele é um dos vilões que a gente trabalha lá, para a gente eliminar da nossa vida. Sim. O desconhecimento, ele nos prejudica muito. Então, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim, ai, mas é que esse menino é birrento. Aí eu falo assim, gente, não é birra, pensa você. De vez em quando, nós que somos adultos, a gente tem vontade de sentar no chão, chorar, bater as pernas, espernear, né? Os braços e falar assim: oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Para, me ajuda! A gente que é adulto tem Era um colo. que é um colo. Então, imagina uma criança, o nosso sistema nervoso central ele se forma de trás para frente. O que isso significa, gente? Que a última parte que é formada é a parte das que gere as emoções. Como se fosse o disciplinário lá do recreio. Começou a dar uma briguinha ali, o disciplinário vai lá, opa, gente, peraí, vamos separar, não sei o quê. Essa parte da gestão até mais ou menos ali 12 anos. Eu vou contar para vocês uma coisa. O cérebro, tem literatura que fala que ele amadurece por volta dos 29 anos. De 24 aos 29 anos, gente. Por que Enquanto que é isso, as tão emoções estão tudo fervilhando, né? É tudo para agora, é tudo para alto? ontem. E por que que é tão alto o índice de suicídio entre crianças de 10 anos até jovens de 25 anos? Porque ainda não tem essa maturidade. Então, acontece alguma coisa, é muito intenso. O vale é muito intenso.
o pico de euforia é muito intenso. Ele não está conseguindo gerir essas emoções. Qual que é o papel da mamãe e do papai? Ir ajudando. Poxa, será que precisa ficar tão bravo porque seu amigo pegou o seu brinquedo sem falar? Será que a gente pode ir lá e conversar com o amigo e falar que a gente não gosta? E isso tudo E até é aprendizado. como adulto mesmo, né? Ter essa parte desse conhecimento, do desenvolvimento e colocar em prática. Isso não quer dizer que em nenhum momento você vai ficar chateado, que você vai se sentir desvalorizado ou rejeitado, porque a gente gera muita expectativa em algo que você acredita, em algo que você se acha capaz, em algo que você se acha competente, e essa superioridade, né? E às vezes não chegou o momento disso acontecer. E aí o que que acontece? Vai se conhecer mais, vai fazer uma terapia, senta e assiste uma live como essa, que tem informações que vão te agregar muito, sim. E basta você colocar em prática, né? E se você está questionando muito, está se sentindo muito desvalorizado, vamos ativar os seus neurotransmissores de forma natural, para que tudo ocorra na mais perfeita ordem e tenha um equilíbrio. A gente já falou da ocitocina. Sim, da endorfina um pouquinho, né? Deixa eu falar com vocês, contar uma historinha aqui. Uma historinha não, né? Um fato. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acreditam, às vezes tem alguém um pouco mais depressivo, né? Então, essa pessoa que está mais depressiva, ela tem uma baixa de um neurotransmissor, que é a serotonina. Certo. Então, o que acontece? Às vezes, o médico vai lá e indica para a pessoa tomar um medicamento. Só que nós temos dados estatísticos que comprovam que os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, eles têm uma eficácia muito baixa, bem perto ali de 2%. Gente, por que que isso acontece? Porque não importa a quantidade de serotonina que você ingere, importa a quantidade de serotonina que as suas células conseguem reter. O que isso significa, Carol? Significa que se você fizer só uma coisa, não resolve. Se você só tomar o medicamento, não vai ser eficaz o suficiente. Então, hoje em dia, os médicos estão muito, né, avançados, graças a Deus, e a grande maioria deles já sabe que quando uma pessoa está mais depressiva, ele consegue colocar terapias que vão se complementar ali. Que tipo de terapia pode ser para a pessoa produzir um pouco mais de serotonina? Pode ser uma atividade física, pode ser comer um chocolate, pode ser sexo, né? Selvagem, com uma pessoa que... Gente, e isso com uma pessoa com quem você tenha sentimento. Que se você não tiver, você vai ter um pico e depois uma queda muito brusca. E isso vai, ao invés de ajudar, vai piorar. Não é para sair por aí achando que, peraí, achei qualquer um aqui na rua, vai rolar. Abraça uma árvore que é mais seguro. A única coisa que pode acontecer é uma formiga ficar. Tem que ter uma conexão ali, tem que ser uma coisa emocional, não pode ser uma coisa mecânica, do tipo, vamos fazer aqui para ver se libera, né? Não pode. Então, os médicos, eles já vão instruindo o paciente que somente o medicamento não é tão eficaz, que ele pode ir colocando coisas complementares ali. Aí que o conhecimento e o autoconhecimento pode ser praticado bem forte, né? Se você se conhece, começa a se policiar. Qual a posição que você fica? Como que é o posicionamento do seu corpo? Você fica muito de cabeça baixa? Ombros caídos? Quando você tem essa informação de olhar para baixo, você fica muito no celular? Você fica assim, né? O que acontece? Você já entra já está propenso mais uma emoção que te puxe para baixo, mais negativa, né? Você vê a foto do coleguinha lá na praia de biquininho, você já começa a questionar o tanto que você trabalha, que você não consegue fazer uma viagem dessa, ou por causa da gordurinha do seu corpo. Então, assim, se você olha muito para baixo, se você não toma sol, então sempre procura corrigir a postura, né? Fique um pouquinho mais, né? Você quer ficar no celular batendo um papo? Coloca o celular assim, um pouquinho mais para cima, tá?
um pouquinho assim, por causa do pescoço, da musculatura também. E aí você coloca mais para cima, fica mais fácil. Fica um pouquinho no sol, vitamina D, né? Exatamente. A A vitamina D, vitamina D, ela faz uma inclusive, maravilha vai ligando tudo isso. ajudar a produzir a melatonina. E, gente, tomar sol, a vitamina D, ela inclusive ajuda a regular o humor, a ser modulador do humor. E mais do que isso, olha só o que descobriram, Sandra. O maior beneficiado quando você toma sol é o seu cérebro, que o sol, inclusive, vai ajudar a diminuir doenças degenerativas do cérebro, inflamatórias do sistema nervoso central. Inclusive essa sensação de tristeza, ansiedade, depressão. A vitamina D, ela tem uma comprovação científica já, tem vários estudos muito eficazes, né? Inclusive, eu era intolerante a glúten. E o meu tratamento foi feito, eu fiz o protocolo Coimbra, com a suplementação em superdosagem de vitamina D. Porque, inclusive, doenças alérgicas, a intolerância a glúten em si, ela tem uma propensão muito grande da pessoa se tornar depressiva, né? No caso, eu era depressiva e revoltada, porque eu praticamente não podia comer, né? Porque tudo tem muito glúten. Aí eu fui descobrir que até no molho de tomate tem glúten, né? E como que eu vou fazer? Então, você tem que prestar atenção mais na sua alimentação, mais no seu corpo. Foi uma suplementação supervisionada, então teve todos esses detalhes. Hoje eu já não faço mais, porque eu tenho um sol aqui para cada um, né? O pessoal que mora aqui no Paraná, em Umuarama, é um sol para cada um, coisa de louco. Então tem vitamina D a dar e distribuir. Só tem minha vermelha, mas tá bom. Olha, eu tenho uma das minhas melhores amigas, morou aí muito tempo, ela passou num concurso da Polícia Civil aí. E, Sandra, olha só, as pessoas, às vezes, não têm essa consciência. O que a gente descobriu? Que o cérebro manda informações para o nosso corpo. Então, quem já leu aquele livro O Corpo Fala, sabe que quando você está com determinadas posturas, determinadas posições, você está transmitindo uma informação de algo que está aqui na sua mente. Só que quando você altera sua postura corporal, você também manda uma informação para sua mente. Então, se você fica o tempo inteiro assim fechado, do jeito que a Sandra falou, você está falando com a sua mente assim, olha, produza neurotransmissores que são depressivos, que me deixam mais fechado, que me deixam mais retraído. Por quê? Porque é essa postura em que eu estou. Então, você está mandando uma informação para sua mente. E da mesma forma, quando você altera a sua postura, a sua posição, você também consegue mandar para, por exemplo, conseguir um neurotransmissor aí que te dê mais confiança. E, Sandra, você falou que você era revoltada, né? Que tem um tipo de depressão que ele é apático e tem um tipo de depressão que a pessoa fica um pouco mais agressiva, né? Instável, mal-humorada. E aí... Meu hard. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tô entendendo, tô entendendo. E eu tive uma cliente que ela justamente sentia isso. O que ela fazia? O que acontecia? Ela falava assim, Carol, eu já nasci com mau humor crônico. Ó, sabe o que eu falava? Às vezes eu falo assim, nossa, você é estressada. Eu sou estressada desde o saco do meu pai, então não me enche o saco. Então, eu já fui feita estressada. Era o que eu dizia, né? E aí a gente vai estudando, vai se conhecendo, vai melhorando. Só que, mesmo que você esteja revoltado, que você esteja estressado, você pode usar isso de uma maneira melhor. Em vez de você ficar um revoltado, que reclama, que bate, que xinga, que arruma confusão, a minha revolta eu usei como um trampolim para ter o que eu gostaria. Eu trabalhava com turismo. Então, assim, fazia hora extra, aquelas coisas de louco, e o pessoal viajando, e eu nunca tinha dinheiro para viajar. Eu ficava assim, né? E eu amo viajar, né? Como boa sagitariana que sou, né? Colocando já a culpa no signo. E aí, o que falar na minha, ó, semana que vem é meu aniversário, tá bom, gente? E aí, o que acontece? Teve uma pessoa que entrou em contato, eu não atendia o cliente final, eu atendia a agência de turismo,
E numa quinta-feira, o casal queria embarcar para nada mais, nada menos que Fernando de Noronha, que é um lugar restritivo, tem uma quantidade de pessoas que podem estar na ilha, não é um passeio muito barato e tal, né? Você tem que ter uma programação, porque tem quantidade, tem limite para falar. E o que que acontece? Eles queriam ir no dia seguinte. Só a passagem e a hospedagem, sem passeio nenhum, sem nada, deu a pequena bagatela de 65 mil reais. Eu não ganhava nem 2 mil fazendo extra. Então, e pagaram à vista. Só que aquilo não estava dentro da minha realidade. Gente, como é que é possível a pessoa pagar 65 mil numa viagem? Como assim? Eu fiz as contas de quanto que eu tinha que trabalhar, de quantas extras que eu tinha que fazer, de quanto... Eu fiquei revoltada com aquilo. Tipo, como assim? Porque ela pode e eu não? Só que isso fez com que eu pudesse me aprimorar no que eu fazia, né? Ser melhor ainda do que eu já era, e começar a ter outras possibilidades de gerar renda. Porque só aquele meu trabalho não ia dar o que eu queria. Ele era um meio que não conseguia chegar no fim que eu quisesse. Mas eu podia, junto com aquilo, agregar umas outras coisas. E foi aí que eu comecei a minha transformação. Então, assim, nem tudo que você sente que é negativo pode ser tão feio, assim, tão fechado. Nossa, usa o que você tem agora, da forma que você tem agora, da melhor forma possível. Ok, você está cansado, revoltado, você está com raiva? Usa como um trampolim para chegar onde você quer. No meio do caminho, você troca o veículo. Você troca por mais confiança, por uma serotonina, né? Ocitocina aí da vida, você fica mais amoroso, você conhece pessoas, você começa a se cuidar. Então, você troca o veículo. Se o seu veículo agora só é a raiva, só é a revolta, então usa ela. Exatamente. Eu tenho o costume de falar, Sandra, que nada, quer dizer, que tudo que existe tem um motivo. A gente pode não saber usar, mas tudo existe por um motivo. Se existe, tem uma função. Então, Então, é o o seguinte, pessoal fica meio assim com a revolta, já tá aí uma história que gerou uma ocitocina em vocês, para que vocês pudessem ter uma visão mais ampliada de o que uma pessoa revoltada pode fazer positivamente. exatamente. Tem muitas pessoas, Sandra, que elas acreditam que a raiva é algo negativo. Quando, na verdade, a raiva é justamente a emoção que te faz agir. E aí, o que que acontece? Eu gosto muito de mecânica quântica e física quântica também. E eu estudo a Esther Hicks, e lá ela tem uma escala vibracional. E ela fala uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes, a pessoa está meio depressiva. E ela começa a subir os degraus das emoções para ir melhorando. Só que aí ela chega na raiva e a sociedade condena a raiva, ao invés de ensinar a pessoa a utilizar essa raiva a favor dela. Aí a pessoa estava melhorando, saindo da depressão e ela bate aqui no teto da raiva. E ela volta, fica deprimida de novo. Por quê? Porque as pessoas desconhecem o fato de que a pessoa que está depressiva, ela vai passar pela raiva. Não é para ela ficar, ela vai É passar. um processo, né? É um Essa, processo. essa escala também, escala de Hawkes, de Hertz e tudo mais. Mas tudo é um processo, né? Se você não conhecia ninguém dessa forma, prazer, Sandra Freitas, eu já utilizei a raiva, a revolta, e estamos aí na atividade, né? Vamos aí subindo cada um de uma vez. Então, cada uma emoção pode te ajudar de alguma forma. Eu vou deixar aqui, porque já está acabando nosso tempo, né? Eu vou deixar aqui um último neurotransmissor que eu acredito que ele é bem importante e que tem um jeito bem legal da gente ativar, que é o GABA, que é o neurotransmissor que a gente ativa quando a gente faz uma meditação, uma respiração controlada. E esse neurotransmissor, ele é extremamente importante para que nós aprendamos a tomar decisões assertivas. Ele nos ajuda a ter tranquilidade para tomar decisões. Como se ele fosse o limpador de para-brisa. Ele chega e fala assim: opa, vamos ver essas coisas aqui com clareza, com tranquilidade, com transparência. Então, quando você medita, quando você respira fundo, quando você gere as suas emoções, quando você aprende a gerir suas emoções,
Você está utilizando o neurotransmissor GABA. E você pode usar isso a seu favor. Sempre. Sempre que você precisar. Eu falo o seguinte, Sandra. A pessoa teve um contato comigo e ela não entendeu nada que eu falei. Vamos supor que aqui nenhuma metáfora serviu, a pessoa não entendeu nada. Lembra, sempre que você estiver no meio de uma situação que você não consegue entender o que está acontecendo, que para que lado você vai, para e respira fundo. Só isso. Não Exatamente. responda na hora, não reaja. Pare e respire fundo. Carol, deixa o seu Insta, os seus contatos, como que a pessoa pode te achar, pessoal seguir ela, saber do conteúdo do que ela traz também aí pra gente, desse conhecimento. E acho que a gente tem um tempinho, dá para fazer uma meditação rápida, uma indução rápida aí. Quem topa? Vocês gostariam Quem de quer fazer uma eu, respiração aqui? os dados. Fala aí. Gente, @desvende seu filho ou Carol Iner, podem me procurar, vocês vão me encontrar aqui nas redes sociais, YouTube, Instagram. Eu acho que Eu tá vou bem deixar o seu simples. Insta com os stories. Aí quem quiser te seguir, só clicar lá, já vai direto pro seu. Combinado, combinado. Tá bom? Vamos fazer uma meditação? Vamos, você conduz ou eu? Tanto faz. Se você quiser Vamos fazer conduzir. Vamos fazer uma conduzida por você. A nossa convidada hoje, você que manda. Tá bom, tá bom. Eu acho que dá uns 5 minutinhos, ou até menos. Minutinhos. Vamos fazer uma que leva uns 2 minutinhos. Eu vou ensinar para vocês as técnicas. E eu vou ensinar uma técnica de respiração que eu aprendi Sim. quando eu ia fazer o vestibular. E a pessoa que me ensinou, ela falou o seguinte: quando você faz isso, você aprende mais rápido e você consegue reter melhor as informações. Então, sempre que você quiser aprender, você quiser entender melhor as coisas, que você quiser reter melhor as coisas, você usa essa respiração que ela é top. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente senta com a coluna erguida, né? Bem retinha a nossa coluna. A gente trava o abdômen. E quando nós fechamos os olhos, nós sentimos uma leveza no corpo. É como se quando você inspira, você sentisse que isso está lavando o seu corpo. E quando você expira, leva tudo que não te serve mais. E aí você vai fazer 3 respirações assim, sentindo essa limpeza. E depois você vai inspirar e conta inspirando de 1 até 6 e segurando de 1 até 6 e expirando de 1 até 12, que é para limpar tudo mesmo do seu pulmão. Então você inspira, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, segura 1, 2, 3, 4, 5, 6, expira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você volta e faz esse processo de novo. Se talvez você não está tão habituado a fazer uma respiração tão profunda assim, você pode começar com um pouco menos, respirando um pouco menos, mas lembrando que a sua meta é essa. Só de fazer uma respiração, gente, já dá uma diferença. Parece que dá uma leveza na cabeça, não parece? E você vai fazer isso 9 vezes. 9 repetições dessa respiração. E quando você fizer isso, você vai começar a perceber como você pode fazer a diferença. Pronto. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, então vocês podem ver elas mais vezes para que tenha um maior entendimento. Repetir o exercício. E aí deixa lá nos comentários o que você achou dessa live. Ou fazer um resumo para quem vier depois. A gente vai gostar muito de saber disso. E aí trazer mais conteúdos, outros convidados. E sempre estar aqui
passando um pouco mais de informação, de conhecimento, um pouco mais de alívio, né, nessa correria toda aí que a gente vive e cuidando de você aos poucos. Carol, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, ficar aqui conosco essa hora, compartilhando. E gratidão a todos que vieram, que indicaram, que estão aqui. E para quem vai ver depois também. Então, espero os comentários de vocês lá. Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Até. Beijo. Tchau.